episódio de hoje, o Algo a Dizer vai levar você a uma jornada emocionante, que mistura talento, superação e conquistas. A cantora Joana Nova York vai nos contar como saiu do Brasil há 30 anos para se tornar uma das maiores intérpretes da comunidade imigrante nos Estados Unidos. Ao longo de mais de 30 anos de carreira, Joana tem conquistado títulos e realizado feitos que impressionam. Com uma parceria de longa data com o grupo Brazilian Times, Joana é a voz cativa na hora da execução do hino nacional, em eventos como o Gala Ball, Personalidades do Ano e o Notáveis, que inclusive já lhe rendeu uma premiação neste ano de 2005. Fique conosco e se inspire na história de sucesso de Joana Nova York, agora, aqui no Algo a Dizer. Uau, Joana, que prazer e que honra tê-la aqui conosco. Prazer é tudo meu. Nossa, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Para mim é uma grande honra entrevistá-la. Você que tem tantas premiações e tanto reconhecimento em meio à comunidade brasileira e, por que não dizer, de toda a comunidade de imigrantes aqui nos Estados Unidos. Como foi que você decidiu sair do Brasil para vir para cá? Engraçado, eu não tinha planos de me mudar para os Estados Unidos. Eu vim visitar o meu pai. Meu pai já morava aqui. Ele já estava aqui mais ou menos uns 5, 6 anos. E falou assim, por que você não vem me visitar? Eu falei, pai, frio, neve. Eu, carioca do Rio, acostumada com praia. Eu falei, tá bom, vou te visitar. E eu cheguei no dia 31 de outubro de 1994, no dia do Halloween, em Nova York. E aí fomos passear, aquela coisa toda. E aí pegamos o ônibus e viemos para Boston. E assim que eu cheguei em Boston, né, eu cheguei numa sexta-feira, então sábado, e ele tocava num restaurante chamado Café Brasil, do Valtinho, querido Valtinho, se estiver me assistindo, né? E ele tocava nesse restaurante, E eu fui com ele, né? Ele chegou lá, ele me apresentou. Essa aqui é minha filha, Joana. Naquela época era só Joana, né? E essa aqui é minha filha Joana e tal. E ele começou a se apresentar. E ele me chamou. Falou assim, você quer cantar uma música comigo, filha? Eu falei, tá bom, canto. E aí a gente começou a cantar. E o dono do restaurante falou assim, olha, Carlinhos, você tá dispensado que eu vou contratar a sua filha. E daí começou toda a minha história. Falou, não, agora é a sua filha que vai ficar aqui cantando no seu lugar. Mas eu fiquei um tempo com meu pai, trabalhando no Café Brasil, até decidir me mudar para Nova York. E quais eram as músicas mais selecionadas nessa época? Porque ao longo dos tempos, sim, os gostos mudam um pouco, os sucessos vão variando. Você lembra, assim, quais eram as músicas que você mais costumava cantar nessa época? Com certeza. Até hoje, né, eu abracei a Bossa Nova, eu já trabalhava com a Bossa Nova, porque eu cantava com meu pai desde criança no Brasil. A gente trabalhava num lugar chamado Costa Brava, que é um restaurante, assim, bem na ponta do mar, no final da praia, no Rio de Janeiro, na Barra. E eu canto desde 12 anos de idade, com meu pai, até que meu pai veio para os Estados Unidos. E eu sempre fui uma defensora da Bossa Nova. E sempre cantei Bossa Nova e canto Bossa Nova até hoje. MPB é meu carro-chefe. Eu canto MPB. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar. E aí vai. É ótimo entrevistar quem ama o que faz. Porque a gente nem precisa pedir palhinha. Ela mesma já... Essa é a mais pedida da noite. Então, repete. Você pode cantar Garota de Ipanema e vai Garota de Ipanema, né? E como foi que você conheceu o grupo Brazilian Times a ponto de se tornar a cantora oficial do hino nacional dos nossos eventos? O meu pai dos eventos do grupo. Era muito amigo do senhor Edilson, quando eu cheguei aqui. Tanto é que o seu Edilson, né? Eu chamo ele de papai, ele é meu padrinho, né? Eu falo pro Juninho. Ele ganhou minha irmã, né? Então é eu, a Liliane, né? A Cristiane, o Juninho e a Joana Nova York, né? Eu sou filha deles emprestado aí. E eu era menina quando eu cheguei aqui. E foi daí que começou. O seu Edilson me convidou para cantar, porque eu comecei realmente a trabalhar com música. Já quando eu cheguei aqui. E aí tem aquela coisa, né? Eu falei assim, poxa, o brasileiro é preguiçoso. Eu não sei. O primeiro dia que eu pisei na América, eu já trabalhei. Meu pai já me botou pra trabalhar. E meu pai falou, tem esse negócio de carioca aqui não, que só tem mineiro. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Eu fiquei olhando pro meu pai, não entendi muito bem, não. Mas aí depois eu fui entender, porque realmente o mineiro, ele é muito trabalhador, né? Então ele já chega e já pega logo no pesado. Pega na enxada, como fala, né? E o carioca, né?
vai levando tudo, praia, né? De boa, relaxando. Papai falou, não, aqui não. Aqui, já que chegou aqui, tem que trabalhar, não tem esse negócio, não. E realmente eu trabalhei no primeiro dia que eu cheguei na América. E não parei mais. Você é dessas raras brasileiras que teve o prazer, que tiveram o prazer de trabalhar só com o que gosta, ou você trabalhou em outras atividades? Eu tive esse privilégio de trabalhar apenas com música. Graças a Deus, né? Então, muito agradecida por isso. Sempre trabalhei com música, desde quando eu cheguei, nunca parei. Parava só para, né, as minhas gestações, mas eu cantava até o 6º mês, até o 7º mês. O produtor me chamava e falava assim, Joana, você precisa parar, porque eu com aquela barrigona, né, eu lá, pá, cantando, rebolando, dançando. E só parei mesmo para ganhar meus filhos, né? Mas sempre com música. 30 anos que eu trabalho somente com música. Isso é muito interessante, porque tem muita gente que está no Brasil e que pensa assim, nossa, eu vou chegar lá, dá para viver de música, eu vou chegar lá, vou ter que me virar nos 30, fazer de tudo um pouco, até que um dia alguém olhe para mim. Sim. Então, é possível? Você acha que hoje, 30 anos depois, essa realidade ainda é presente, assim, na vida de quem sai do Brasil do zero para começar aqui? Não, porque na época que eu vim, não tinha essa coisa de trazer artistas do Brasil para cá. Nós estamos falando de 30 anos atrás. Então, você trazia um Roberto Carlos, vinha um artista mesmo de peso para se apresentar em teatros, né? Como Carnegie Hall, como Tom Jobim veio. Então, quando eu vim, dava-se muito valor aos artistas locais. Então, muitos artistas estão me vendo, como Banda Saveiro, na época, que tocou bastante aqui. Vinha de Nova York, de New Jersey para trabalhar aqui. Então, valorizavam muito as bandas locais. Hoje não é bem assim. Hoje, para trazer um grupo, uma banda do Brasil, é muito fácil. Hoje nós temos aqui produtores que trazem mais bandas do Brasil. Quando eu cheguei aqui, em 1994, 95, até mais ou menos o ano 2000, as bandas locais faziam muito sucesso. E a gente era contratado. Eu trabalhei 10 anos consecutivos num restaurante chamado Brasil, da Sônia Bueno. Um beijo, minha linda. Gratidão. De terça a domingo. Isso nos primeiros anos aqui em Massachusetts? Não, eu fiquei em Boston mais ou menos uns 4 meses apenas. De 3 meses a 4 meses. E conheci o meu ex-marido, né? Que eu fiquei casada com ele há 28 anos. Tivemos 4 filhos juntos. E eu conheci ele e ele tinha uma proposta de trabalho numa empresa em New Jersey. E aí ele falou assim, eu tô indo pra New Jersey. Mas eu tava muito apaixonada por ele, meu primeiro amor, né? Aquela coisa toda. Ele falou, eu tô indo pra New Jersey e gostaria de te levar comigo, porque eu acho que você vai fazer muito sucesso em Nova York, né? Eu toco violão, naquela época não tinha tanta competitividade assim, né? Uma mulher tocando violão, então era muito interessante na época, né? E ele falou, acho que vai ser bom pra você ir pra lá. E aí foi pedir meu pai. Falou, seu Carlinhos, eu posso levar a Joana só casada. Filha minha, só sai de casa casada. Ele falou, eu caso com ela em 1 ano. E realmente, 1 ano depois a gente se casou. E foi difícil pro pai abrir mão, assim? Olha, ele de 3 em 3 meses, ele tá lá em casa. Ele, vou visitar. Eu falei, você é super bem-vindo aqui, né? E foi isso, e começou essa história toda, eu indo para Nova York primeiro, e de Nova York eu fui para Newark, onde eu moro até hoje. Eu vivi em Newark, na cidade de Newark. Você sentiu o impacto da diferença? Teve alguma coisa que você chegou a pensar nos anos iniciais em New Jersey? Eu não vou... Eu sinto falta disso em Massachusetts, em Boston, ou para mim tá melhor aqui? Como é que foi essa mudança essa minha depois da grande mudança? Acho que eu senti mais quando eu vim do Brasil para Boston. Mas, como eu estava conversando aqui nos bastidores, quando eu cheguei em Boston, que eu fui andar nas ruas, né, com meu pai, a gente morava em Cambridge, eles falavam português na rua. Os brasileiros, nas lojas, nos locais, Dunkin' Donuts, naquela época, né, que era bem famoso, estava começando tudo. E eu assustei muito, eu falei, gente, mas como assim? Meu pai falou, você não tem noção, mas Minas mora em Massachusetts. Todo mundo aqui fala português. E eu fiquei muito surpresa. Isso há 30 anos. Há 30 anos. Uma comunidade brasileira aqui estupenda, espetacular, quando eu cheguei.
Muito, muito grande mesmo. Eu falava português assim, dentro das... qualquer lugar que você entrava, em restaurantes, supermercado, padaria. E eu falava, gente, mas é o Brasil dentro dos Estados Unidos. Meu pai falou, sim, o Brasil dentro dos Estados Unidos. Já tinha estabelecimentos, comércios de brasileiros nessa época? Muito, já tinha, 30 anos atrás já tinha bastante. Bastante coisa. Imagina agora, né? Aí quando você foi para New Jersey? Aí eu fui para New Jersey, eu fui primeiro para Nova York, e aí eu falei, nossa, era muito caro morar em Nova York, era muito caro. Um apartamento bem pequenininho e caríssimo. Aí eu pensei bem, falei assim, eu acho melhor a gente se mudar para uma cidade que chama-se Newark, que também é uma cidade que tinha muitos brasileiros lá na cidade de Newark, quando eu me mudei para lá. E me adaptei rapidamente. E falava português nas ruas, nos restaurantes, nos barzinhos. E de Newark para Nova York é 15 minutos. Então eu estava assim, pertinho de tudo, e foi aí que deslanchou a minha carreira. Foi assim que começou. Sentia mais falta, eu acho que como todo brasileiro que migra, né, da família. Da família, os amigos, mas aquela coisa de comer, tem pão de queijo, tinha um supermercado com as bolachinhas, com os sucos, com as coisas. Eu fiquei bastante surpresa com isso, que eu não esperava, né? Falei, uai, mas tem tudo aqui? E tinha mesmo. Em todo esse tempo, você vivendo da música e a adaptação lá, então não foi diferente, não foi complicada. Não foi complicada. Porque lá também os ritmos, o ritmo de eventos, a sua agenda não ficou comprometida, muito pelo contrário. Não ficou. E eu fui indo devagar. Eu acho que a primeira parte mesmo da dificuldade foi o inglês. Eu senti um pouco assim, mas eu falei, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou entrar numa escola, que eu acho que vai ser a melhor coisa que eu faça. E foi isso que eu dou o maior conselho para vocês. Por favor, estude inglês, porque é muito importante. E eu falei assim, eu vou dividir meu tempo entre trabalho e escola. E eu fiz escola por 5 anos. Eu realmente estudei, eu queria muito falar, porque eu queria cantar inglês. Eu só queria ficar só na MPB, cantando em português. Eu queria cantar o inglês e falar e me comunicar. Eu sentia a necessidade disso, de me expressar. E quando eu sentia que eu não conseguia desenrolar uma conversa, aquilo me deixava muito frustrada. E eu falei, não, eu preciso aprender inglês, eu preciso. Eu botei aquilo na cabeça e aí foi. Teve algum tempo que tu precisaste evitar um pouco a comunidade? Não tinha como, porque era o seu trabalho. Mas no seu dia a dia, porque às vezes o que eu percebo em algumas pessoas é que o contato demasiado com a comunidade força você sempre a falar a mesma língua, a sua língua nativa, e você acaba não desenvolvendo o inglês. Você teve alguma dessas estratégias? Olha, a única coisa que eu fiz nesse sentido foi televisão brasileira. Eu não assisto Globo, não tenho Globo há muitos anos. Mas tem duas coisas. Uma, porque a notícia do Brasil me deixava muito triste, porque eu comecei a comparar a realidade do Brasil com a realidade daqui. Então eu via as notícias do Brasil, aquilo me deixava muito triste. Eu ficava muito triste, às vezes eu ficava assim, angustiada de estar aqui e ouvindo as notícias de lá. Então eu falei, olha, realmente eu preciso me desligar um pouco. Essa parte daí. Mas contato com os brasileiros eu nunca deixei de ter. É impossível. É impossível. E porque eu estava sempre trabalhando nos barzinhos, então eu tinha muito contato com turistas, porque onde eu trabalhava era Nova York. Então, franceses, italianos, espanhóis, portugueses, a comunidade brasileira também. Então eu tinha contato com todas as culturas. Mas para mim estava tudo bem e está até hoje muito bem. Eu sempre fui muito bem recebida, onde eu nos locais, a comunidade brasileira. Então assim, para mim não teve diferença. Como é que foi a criação dos filhos? Como é que foi a sua carreira evoluindo, você crescendo, sendo cada vez mais requisitada? Sim. No meio da comunidade? Como é que fica criar 4 filhos com essa realidade num país que não é o seu? Exatamente. Eu tive muita ajuda, eu até agradeço muito, apesar de eu não estar mais com os pais dos meus filhos, né? Mas ele foi fundamental para eu poder desenvolver na minha carreira e me dedicar à minha carreira artística. Por quê? Porque eu ficava com as crianças em casa. Eu tenho 4 filhos, a Milene está com 25, nasci em 2000. Eu tenho uma filha com autismo, chama-se Monique, está com 20 anos. Eu tenho uma filha que nasceu dia 20 de outubro, agora fez 19 anos, Melissa. Então, Milene, Monique, Melissa e Matthew, tudo com M. E o meu filho fez 17 anos.
Então, a parceria com o pai dos meus filhos foi muito importante. Porque eu pude me dedicar como ser mãe e ser dona de casa no período, né? Tá em casa com as crianças, aquela coisa, a responsabilidade de mãe nunca muda. Então, levar para a escola, cuidar da casa, essa parte do dia eu estava com as crianças. E à noite, porque a gente tinha turnos diferentes, eu trabalhava à noite, ele trabalhava de dia, né? Então, eu ficava responsável pelas crianças na parte do dia, essa coisa da escola, alimentação, casa, essas coisas todas, e ele ficava responsável pelas crianças na parte da noite. O que me dava acesso, me dava disponibilidade para eu poder fazer o que eu mais amo, que é tocar meu violão e cantar. E foi muito importante a parceria dele. E ele cuidava e era muito bom. E como ficou o seu contato com a comunidade americana, a comunidade local, principalmente depois que você aprendeu inglês e sentiu assim, agora virou uma chave? Eu descobri que eu falava inglês quando eu discuti pela primeira vez em inglês. Aí eu falei, agora eu sei. What? Eu falei, agora eu tô sabendo me expressar. É o what, né? É o what e o F, né? O F tem que sair também. What the... Né? E aí eu falei, agora eu acho que eu consigo me expressar. E as crianças me ajudaram também bastante no inglês, mas eu sempre, como eu tinha chegado aqui, eu vi que alguns pais brasileiros não ensinavam os seus filhos a falar português. Eu vi e não falei, poxa, mas por que essa criança nasceu aqui e essa criança só fala inglês? Ela não fala português, por quê? Ah, não, quando eu tiver meu filho, então eu falei, não, quando eu tiver meus filhos, os meus filhos vão falar português. Meus filhos falam português, escrevem português, falam com sotaque. Como nós, brasileiros, falamos o inglês com sotaque também. Nós temos o accent. É a nossa identidade. Então, eles trocam o A pelo O, né? Que é comum, né? Cantam em músicas em português, mas eu sempre fiz questão de falar em português com eles, desde pequenininhos. Eu falei, em casa vocês vão falar o português e na escola vocês vão aprender o inglês. E assim foi. E eles falam as duas línguas. Agora eles falam 3, né? Porque eles falam o espanhol, o português e o inglês, né? É muito comum filho de brasileiros aqui serem trilíngues, né? Sim. Porque aprende, né? Tem muito hispanos na escola, então eles aprendem. E o português é um pouco similar com o espanhol. Então, para eles, né, já fica meio, eu acho que eu entendo. E aí vão falando. Vamos falar um pouquinho das suas premiações? Ai, vambora. São muitas. Pois é, eu quero começar por aí, olha aí. Olha que legal aí. Olha que legal. Essa foi na revista Alô Você. Sim. Você tem uma carreira premiada, reconhecida. Quando você saiu do Rio de Janeiro, você pensou assim, nossa, eu vou trilhar esse caminho e vou conquistar isso aqui. Claro que não, porque você saiu para visitar o seu pai. Exatamente. Mas quando começou a acontecer, já era uma coisa que você sonhava? Eu sonhei sempre ser uma cantora profissional. Eu não queria ser uma cantora amadora, aquela cantora de karaokê. Eu coloquei isso dentro da minha cabeça, joguei isso para o universo e falei, eu quero ser uma cantora premiada, reconhecida e ter um trabalho que realmente junte a minha comunidade. Eu não quero ser apenas uma cantora, eu quero ser uma cantora, eu quero ser a voz da minha comunidade. Então, meus prêmios vêm como reconhecimento, me emociono, do meu trabalho, da minha história, da minha trajetória artística, porque eu sonhei realmente isso pra mim. Eu sempre quis isso pra mim. Eu chorar. Pode chorar por coisa boa é sempre bom. Lava a alma. Lava a alma. Eu sonhei muito em me tornar uma cantora profissional. Qual foi o maior desafio que você encontrou aqui para isso? Porque você chegou, o seu pai já tinha trilhado um caminho, ele já estava estabelecido aqui. E muitas pessoas podem pensar que foi um pouco mais fácil por causa disso. Mas você lembra de algum desafio que marcou o início dessa jornada para você? Sim. O Clube do Bolinha, né? Aquela coisa da mulher, porque eu toco violão. Eu toco violão, não só canto. E quando eu cheguei, como sempre, né? É dominado pelos homens. Então aqui já tinha bandas, já tinha os cantores, aquela coisa. E eu, menina, né? Eu cheguei que eu tava com 15 para 16 anos. E já fui para Nova York, então tinha os barzinhos de Nova York, que mais ou menos eu sabia, onde tinha música ao vivo, que era o Zinc Bar.
alguns clubes da época. E eu fui nesses clubes e pedindo para dar canja, né? E aí eu via que os meninos, né, os rapazes estavam sempre lá, tava todo mundo tocando, e eu era a penúltima da noite, vamos dizer. Começava a música ao vivo às 9, às 10, eu era chamada 1h30 da manhã, como não tinha mais ninguém. E eu comecei a reparar, falei, engraçado, eu achei que era só no Brasil, mas aqui também tem essa coisa do estigma, né, do homem competir com a mulher. E aí, quando eu pegava o violão, aí que piorava a história, porque antes de me ver tocar, já estavam julgando, não toca nada. Você acabava sendo uma espécie de self-made woman. Exato. Assim, você era completa. Isso. E muita gente não sabia. Muito artista também não sabia. Então, quando eu pedia para pegar o violão, nossa, aquilo era Posso usar o seu violão? Aí me olhava assim, você toca? Eu falei, eu toco. Por quê? Porque antes, a cantora, ela precisa de um acompanhamento. E às vezes o cara dá o tom errado. Sim. Aí ela não consegue cantar, porque o tom é muito alto, ou então é muito baixo. Então, o fato de eu tocar o instrumento, isso me dava todas as possibilidades, porque eu estava tocando instrumento. Eu posso usar o seu violão? Ok, tudo bem. Olha, não desafina. Eu falei, não se preocupe, eu vou ter o maior cuidado. Aquela coisa, né? Não desafina, não toca aqui, não puxa. Eu falei, não se preocupa, mas se estragar alguma coisa, eu faço questão de pagar. E aí, quando eu entrava, que eu tocava o violão, aí a coisa mudava de figura. Aí as pessoas passavam a te respeitar. Passavam a me respeitar. Falavam, ela toca. Nossa, E assim foi. E foi exatamente assim que eu comecei. Eu senti muito fechado. Até hoje é assim em Nova York. É muito fechado. E eu fui devagarzinho quebrando essas barreiras por ser mulher, né? Me introduzindo, respeitando as outras cantoras que estavam aqui antes de mim também, né? Ana Lu, Raquel, né? Essas mulheres maravilhosas que até hoje eu falo com elas. Sempre respeitando, né? Posso dar uma canja? Chegava lá, né? Porque eu queria um espaço para mim, eu queria trabalhar com música. E elas, ok, tudo bem. Olha, agora com vocês, como é seu nome mesmo? Eu falei, Joana Nova York. Meu pai me batizou, me deu o sobrenome dele de presente, herdei dele. Então com você, e como você vai cantar? Tal, eu cantava. E como eu tinha essa coisa de querer cantar em inglês também, eu cantava a bossa nova, eu começava em português e aí eu cantava em inglês. Fazia um mix, né? Fazia um mix. Dentro de uma mesma música. E era muito diferente, porque os cantores daquela época que eu tô falando não faziam isso. Então, vou te dar um exemplo, né? Wave, vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. E aí a banda entrava e não gosta. So close your eyes for that lovely way to be. E aí, bom, aí o americano me ouvia. Ele, uau! E aí os brasileiros falaram, não, eu vou contratar essa menina, porque ela canta em português, mas ela canta em inglês também, a bossa nova. E daí foi aí que deslanchou a minha carreira. Tem muitas pessoas que às vezes elas acham que o americano não frequenta os locais onde os brasileiros se reúnem, se apresentam, a comunidade imigrante. Mas não é a realidade, porque tem muita gente, por exemplo, que tem um casamento com o americano, que então acaba trazendo, e o americano acaba trazendo seus amigos. O americano ama a bossa nova e conhece a bossa nova. Conhece Djavan, conhece Caetano Veloso, conhece Ivan Lins, conhece Elis Regina. Eles conhecem a nossa música, a bossa nova, né? O Brazilian Jazz, vamos dizer assim, né? E foi daí que eu falei, bom, acho que essa daí é a minha praia, é aí que eu vou ficar. E aí eu comecei a aprender as músicas em português e em inglês também. Aí eu falei, peraí, mas eu também posso cantar em espanhol? Bésame, bésame mucho, como se fuera esta noche la última vez. Falei, pronto, e aí que eu vou ficar? Nossa, que delícia. Joana, tem pessoas assim, que nascem já com o dom,
que já desde pequenininho já canta feito um passarinho, é lindo e tudo. E tem pessoas que precisam ralar muito para... É o dom, né? Mas você precisa estudar. Você mesmo com esse dom nato, você precisou aprimorar um pouco e buscar algumas... Porque você estava falando ainda há pouco de o tom não tá o certo, cuidado com a nota e tudo, para não desafinar. E às vezes quem está tocando toca numa nota diferente de quem está... Sim. Estudar você precisou ir atrás de... E estudo até hoje. Até hoje, porque se não estudar, esquece. Se você não praticar, se você não ensaiar, porque tem muita coisa, tem respiração. Aqui eu tô brincando com você, uma coisa mais descontraída, mas numa apresentação tem uma preparação antes. E para cantar, né, você tem que usar o seu diafragma, você tem que aprender a sua respiração para você poder alcançar notas mais altas, para você sustentar a sua voz, ou para você não terminar o show sem voz. Então você tem que saber a medida, como você usa a sua voz, como você propaga. Ó, se eu quiser falar mais alto, eu estou propagando a minha voz. Se eu quiser falar mais baixinho, mais suave. E isso é um estudo. E você precisa ter a técnica correta para você não explorar demais as suas cordas vocais de uma maneira errada. Na quarta música, acabou a voz. Isso acontece muito com o artista quando ele está começando a carreira. Porque ele ele não consegue ter essa dimensão ainda. Então ele na primeira música ele está esgoelando. E aí, galera? E aí, quarta música. Eu tô te perguntando isso porque hoje tem um movimento em muitas áreas, não só na música, mas também na música, que é o que a gente está falando aqui, de pessoas assim que, eu já tenho dom, não preciso estudar. E eu sou uma crítica em relação a isso, porque tem muitas pessoas que banalizam a coisa, às vezes acertaram cantar uma nota numa música inteira e eu canto e vou fazer, sabe? Acontece muito isso. Eu acho que tem que estudar, porque eu já vi muito artista, né? Talvez porque a pessoa é leiga, não entende de música, então ele não vai saber. Mas, por exemplo, numa música, ele pula um acorde porque ele não sabe. Então ele tá tocando e aí ele tem aquela coisinha do para de tocar e bota a galera pra cantar, porque ele não lembra daquele pedaço daquela letra. Ou ele para da nota, fica procurando ali também, tentando fazer um floreado ali. Só que a gente, né, a gente que estuda música, eu sou professora de música, a gente sabe que ali tá tendo uma enrolaçãozinha, ali tá tendo uma coisa. Então é importante estudar, é importante aprender a música. Eu sou... todas as minhas apresentações, eu não coloco papel na minha frente. Eu não tenho uma música ali na minha frente. Se eu for entrar em estúdio, eu tenho ali na frente. Então, eu tenho a partitura, eu tenho a música, eu estou em estúdio, eu estou gravando, é uma coisa. Mas uma música ao vivo, uma apresentação no palco, você tem que se preparar para você se apresentar. Você não pode estar segurando um papel, você não pode estar tocando violão com o celular na sua frente, com a música ali. Não! Tira um momento da semana, ali 1 hora, 2 horas, memorizar os acordes, aprender a cantar. É essa a diferença do amador para o profissional. Porque o profissional, você não vai ver um profissional com um celular grudado ali no stand do microfone, olhando as notas, o papel voou ali. Pra onde ele vai? Não sabe pra onde eu vou agora. Canta comigo, galera. Não sabe. E essa que é a diferença. Você falou que você é professora e eu ia te perguntar exatamente isso. Tem pessoas que têm o sonho de aprender a cantar. Pelo menos assim, um pouquinho, afinar mais a voz, domesticar mais a voz. Você ensina hoje aqui nos Estados Unidos? Eu ensinei no começo. Porque quando eu cheguei do Brasil, né, eu tinha essa ideia de continuar... sendo professora, porque eu aprendi violão muito cedo. Meu pai me ensinou, eu comecei a aprender violão com 11 para 12 anos. Eu acho que até um pouquinho menos, os primeiros acordes, aquela coisa toda. Então eu achava que eu ia ser só professora de música. Até que veio essa coisa, eu falei assim, não, eu quero me tornar uma cantora. E o meu pai sempre foi muito crítico, porque meu pai é meu professor, meu mestre. Então meu pai falou assim, se você realmente quer ser uma cantora, você estuda. Se você realmente quer ser uma instrumentista, você estuda. Por favor. Porque eu não quero que você faça um papel ridículo. Se você se intitula como uma cantora, seja uma cantora profissional. Se você se intitula uma instrumentista, seja uma instrumentista profissional. Então, isso eu levei
desde a minha infância, com a minha adolescência até até a minha vida adulta, né? Joana, nós falamos que nós iríamos falar sobre as premiações, mas assim... entramos na música. O papo é tão gostoso que a gente está aqui viajando. E eu ganhei muitos prêmios, todos eles foram muito importantes, foram em diferentes fases da minha vida, né? E, com certeza, as notáveis, para mim, têm um significado muito importante para mim. É um prêmio reconhecido, respeitado, que vem nos veículos mais importantes da nossa comunidade, que é o Brazilian Times. Eu tenho muito orgulho, não só de ser contratada como artista, mas fazer parte dessa família é muito importante, porque eu me considero amiga também da família. Sim. E desde quando eu cheguei na América, que foi, como meu pai disse, né, como o senhor Edson Paiva, padrinho, te amo, ele fala, eu fiz uma promessa para o seu pai, porque meu pai, antes de falecer, o seu Edson levou meu pai para Nova York, para o meu pai me veio de Nova York, meu pai ia para o Brasil. E o seu Edson, alguns anos atrás, uma conversa comigo, ele falou, eu preciso te contar uma coisa. Falei, tá bom, padrinho. Ele falou, olha, eu indo para Nova York com seu pai, que seu pai ia pro Brasil, ele me pediu uma coisa. Eu falei, o que ele te pediu? Ele falou, teu pai pediu para eu cuidar de você. Eu falei, foi, padrinho? Ele falou, ele pediu para cuidar de você. E eu vou fazer isso com o maior carinho do mundo. Eu vou cuidar de você. E até hoje, então são 30 anos depois, ele continua cuidando de mim. Então, todos os prêmios, todas as coisas que eu recebo, eu sempre menciono o nome dele. Eu falo, pai, para você. Padrinho, para você. Porque se não fosse esse apoio deles, esse carinho, essa promessa que ele fez de cuidar de mim, eu sei que ele cuida de mim, eu acho que nada disso teria sido possível, sabe? Então, é o Prêmios Notáveis. Eu participo dos Notáveis desde quando eu cheguei na América. E neste ano você... Recebi homenagem aos meus 30 anos de carreira, que foi maravilhoso. Além da apresentação no Hard Rock Meu Deus Café. do céu. Não, foi assim, blows my mind. Eu fui a primeira brasileira a me apresentar no Hard Rock Café, na Madison, em Nova York. Da Times Square. Quando eu soube disso, eu tive um acesso de choro, porque eu não consegui, a emoção foi muito grande. Porque eu tava assim, eu tinha acabado de cantar e eu fui para trás do palco. E eu vi um senhor de cabecinha branca, que essa história é fantástica. Ele se aproximou de mim. What's your name? Falei, Joana, Nova York. Congratulations. You sing very well. Você canta muito bem. Eu falei, thank you. Então ele falou, yeah. You know what? Você sabe o quê? Eu falei, you are the first Brazilian performing this stage. Eu falei, no way. Yes. Congratulations. Ou seja, você é a primeira brasileira a se apresentar nesse palco. Eu olhei para ele e falei assim, oh my God, I'm celebrating 30 years of my career. Congratulations, you deserve that. I'm gonna put your picture. Eu vou botar sua foto no mural. Incrível, impressionante. Eu falei, meu Deus, eu não consegui me conter de emoção. Eu fiquei muito emocionada porque passou uma história na minha cabeça. Eu imagino, e permita-me falar sobre isso, que passou a história da superação da sua luta contra o câncer. Exatamente. Eu não imaginava estar ali naquele momento. Aquele momento foi mágico para mim. Foi muito... E daí eu tô celebrando. O ano passado, eu fui diagnosticada com câncer de cólon, que me pegou, assim, de surpresa, porque eu não tinha nenhum sintoma aparente, né? Eu não conseguia decifrar os sintomas, eu prefiro colocar assim, câncer de cólon. Eu estava bem, me sentindo bem, mas sentia um pouco fadigada, um pouco cansada, além daquilo que eu estava acostumada, sabe? Falava, não, eu tô cansada, Mas eu achei que fosse alguma coisa relacionada com a idade mesmo, né? A menopausa, né? Eu já tô aí nos meus 48 anos, meu aniversário é dia 30 de dezembro.
Falei, não, acho que é menopausa, o cansaço mesmo, né? A vida agitada, né, que a gente tem aqui na América. Não passava pela minha cabeça. E fui na minha médica. Falei, vou fazer alguns exames. E aí constou que eu estava com uma anemia. Começou daí, uma anemia. Falei, poxa, uma anemia. Ok, tá bom, tudo bem. Então vamos passar aqui um ferro para você, umas pastilhas, umas vitaminas. E acho que vai ficar tudo bem, né? E 2 ou 3 semanas depois eu tinha uma entrevista de imigração para poder fazer meus papéis. E aí eu falei, bom, tá bom, o que eu vou, para onde eu vou, para onde eu não vou? E aí eu escolhi um médico brasileiro, porque eu tinha ouvido que eles são bem rigorosos e tal. Eu sou muito chorona, eu sou muito emotiva, né? Falei, não, acho que eu vou escolher um médico brasileiro, acho que eu vou ficar melhor na entrevista, para essas coisas todas. E ele pegou, e quando eu cheguei lá, ele, Joana, Nova York, eu falei, nossa, que bacana, ele me conhece, ai, que bom, ufa. E ele me entrevistando, que era uma entrevista de imigração, e eu tinha que tomar as vacinas, aquela coisa toda, tal. E ele abriu, né, o laptop, o computador dele, falou, posso olhar aqui os seus exames? Falei, claro, doutor, imagina, claro que sim, eu dou permissão ao senhor. Ele começou a olhar. Tô vendo aqui que você está com uma anemia. Falei, doutor, tô com anemia e tal. Tô vendo aqui que você caiu em 2020. Falei, caí, doutor. Nossa, doutor, eu caí em casa. Ele falou, tá descrito aqui que tem um pontinho preto no seu fígado. Falei, no meu fígado? Doutor, não sinto nada. Ok, tá dizendo aqui que sugere uma ultrassom. Posso pedir? Falei, pode, doutor, claro que você pode pedir. Ok, tudo bem. Saí dali. Ok, tudo bem. 2 semanas depois, um sábado, 7 horas da manhã, olho meu telefone, falo, nossa, meu médico me chamando. Quando você atendeu? Quando eu atendi, ele falou, oi, doutor Lauro Rocha. Minha gratidão por você, doutor. Ele falou, você pode vir aqui no meu consultório? Falei, claro, doutor. Traz seu marido. Daí você já sentiu que tinha alguma coisa? Aí eu falei... Séria? É tipo, né, chamar o pai na escola, né? Chama sua mãe, traga sua mãe precisa vir na escola. Eu fiz essa conexão. Falei, tá bom, doutor, eu não tenho marido, mas eu tenho meu filho, vou levar meu filho. Posso. E daí que foi, assim, a notícia me escureceu a vista. Eu não consegui escutar e ver nada. Eu simplesmente apaguei. Eu apaguei, porque quando ele falou, eu sinto muito, você está com câncer. Eu comecei a ter um ataque de pânico e pronto. Quando eu acordei, meu filho estava em prantos, chorando, mãe, mami. E ali começou uma jornada que está fazendo agora 1 ano e meio. E eu tive 3 cirurgias para retirada do tumor no intestino. E eu estava com uma suspeita de uma metástase, por isso que tinha esse pontinho no meu fígado. Exatamente. Aí eu fiquei muito assustada, porque quando a gente fala em fígado, a gente pensa assim, cirrose, bebida. E eu nunca fui uma pessoa de beber muito, ou de ultrapassar, vamos dizer assim, né? E aquilo eu fiquei muito assustada. Eu falei, mas doutor, eu... Falou, não, deixa eu te explicar uma coisa. É normal uma pessoa que tem câncer de colo ter metástase, né? Quer dizer, pode ser, às vezes dá no fígado e às vezes dá no pulmão. O seu é no fígado. São os primeiros que indicam que a pessoa está num processo de metástase. Exato. Os primeiros órgãos. Exato. E aquilo me assustou bastante, era uma novidade para mim. E eu passei um tempo, alguns meses, tentando digerir, entender. Submetendo-se ao processo de quimioterapia. Exatamente. E foi tudo muito rápido. E hoje você já está num processo de remissão. De remissão. Eu soube no dia de Nossa Senhora Aparecida, foi um domingo, e foi muito engraçado, porque eu relacionei a primeira com a última. Eu falei, engraçado, né? Um domingo, 5 horas da tarde. Falei, meu Deus, eu olhei pro telefone, meu médico, o que aquele
quer falar comigo. Aí eu entendi, mas eu entendi assim um pouco receosa, porque eu tinha feito um CAT scan. Aí eu falei, oi, doutor, tudo bem? Tudo bem. Eu tô te ligando porque eu queria falar com você, não queria te mandar os resultados, que você visse. Queria conversar com você. Eu falei, sim, doutor, tudo bem. Olha, você não tem mais nada. Você está curada. Não tem mais tumores, não tem mais nada. Seu resultado, seu blood. Eu chorava. Meu Deus. Nossa Senhora. Do you know who is Nossa Senhora Aparecida? No, I don't know, but you know what? Bless her, bless you, she blesses you. E eu falei, minha Nossa Senhora Aparecida me abençoou. E eu sinto isso. E eu só tenho gratidão. Eu tenho gratidão, porque eu realmente não achei que eu fosse conseguir. Eu confesso isso. Mas porque você foi venceu. muito... A quimioterapia, ela é muito forte, né? Eu perdi o cabelo, inclusive. Isso aqui é uma peruquinha que eu ganhei de presente. E perdi o cabelo, o pelo do corpo, né? Tem um tol, né? A quimioterapia ela é muito forte. Mas eu coloquei... no começo eu estava me sentindo fraca, eu não conseguia. Depois eu falei, não, eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar e vai dar certo, preciso ter força. E aí eu fui indo. Garrei em Deus e tô aqui. Glória a Deus. Para a nossa felicidade. Amém. Parabéns Amém, por ter vencido meu glorioso. A Deus toda tantas glória. batalhas na sua vida. Eu gostaria de ficar conversando aqui. Ai, eu também. Ouvindo mais de você por horas e horas. Mas o tempo, ele sempre trabalha, às vezes, contra nossos propósitos. A gente está combinado contra a nossa vontade. Mais um bate-papo, então, no mês que vem, que eu estarei aqui pro Gala Ball, né? Do Brazilian Times. Mais uma vez estarei em Boston. Para mim é um prazer estar aqui. Como eu disse, são muitos prêmios, muitas homenagens que eu ganhei na minha carreira, né? Que eu recebi na minha carreira. Tive momentos maravilhosos, como eu cantei na ONU, homenagem ao Cristo Redentor, que foi maravilhoso. Foi a única brasileira a representar o meu país, representando o Brasil na ONU. Cantei em homenagem ao Cristo Redentor e tive a honra também de cantar no Berkeley para o time de basquete americano e o time de basquete que veio do Brasil no estádio em Nova York. Para o time de basquete foi maravilhoso esse momento. E esse momento agora, o time tem outras coisas que eu posso lembrar aqui, mas o nosso tempo está curtinho. Hoje você tem a apresentação. Hoje, não posso esquecer, hoje eu estou recebendo mais um prêmio, que é uma honra, Mulheres em Excelência, da nossa querida Lilia Manjeski. Eu estou muito orgulhosa, me sinto muito lisonjeada de estar recebendo esse prêmio em homenagem aos meus 30 anos de carreira. Com Meus certeza parabéns. vai ser muito bom, vai ser uma delícia. Estou ansiosa para chegar a esse momento. Meus parabéns. Obrigada. Bom, nós estamos já chegando ao final do nosso programa, mas eu não posso terminar este programa especial sem te pedir mais uma palhinha. Ai, meu Deus. Eu vou cantar para vocês. Vamos lá, pode falar. O nosso hino nacional brasileiro, né? Ok, nós vamos combinar o seguinte, então. Eu vou me despedindo. Se despede, eu vou cantar e depois você encerra o programa cantando. Uma bandeira brasileira que é assim, vibrando atrás de mim. Você encerra o programa cantando. Convido Gente, vocês. Esta é Joana Nova York. A mulher que saiu do Rio de Janeiro para vencer nos Estados Unidos, mostrando que talento, disciplina e dedicação é tudo que você precisa para que você possa vencer na vida. Com Parabéns. Certeza. Obrigada. Nós ficamos agora com essa talentíssima voz da Joana Nova Agradecer ao York. senhor Edilson Paiva, Juninho Paiva, toda a família Paiva, toda a equipe do Brazilian Times, a vocês, minha querida Tigrise. Amo. Muito obrigada pela oportunidade e eu agradeço imensamente a vocês. Não teria sido possível chegar até aqui onde eu cheguei, ser a Joana Nova York, amiga de vocês. Ouvir do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria neste instante.
se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. E em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És bela, és forte, impávido colosso, e em teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Ai, me emocionei. Obrigada, gente. Ai, minha voz ficou embargada, com emoção. Obrigada. Senhoras e senhores, esta é Joana Nova York.